Estamos iniciando a nossa aula número 218 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Nesse bloco, trabalhamos uma visão multidisciplinar dos fenômenos religiosos, em que o homem, sendo agente social, que produz os fenômenos sociais, o conhecimento, o saber, a cultura, a religião, a educação, a agricultura, o trabalho, a economia, enfim, o homem é o agente social que produz todos esses eventos sociais. E nesse sentido, nós também estamos analisando a doutrina de Jesus à luz dos eventos sociais que ela produziu, mas, sobretudo, entraremos, após essa análise preliminar, na doutrina sensu stricto, ou seja, aquilo que realmente Jesus propôs, não que foi reformado pela Igreja, pelos concílios e por outros escritos posteriores a Jesus. Na aula anterior, nós, trabalhando essa visão sociológica histórica, iniciamos uma análise de um erro de Emmanuel, em que ele coloca uma visão muito pessoal, desconhecendo os fatos históricos. Essa aula anterior, isso é um exemplo de um erro, né, de juízo, de valor, de conhecimento. Essa aula tratou, então, desse texto aqui, contido no Consolador do Emmanuel, e que nós vimos aqui a pergunta relativamente a que Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Né? Então, nesse texto de Mateus, em que Jesus diz que não vem trazer a paz, mas vai trazer a espada, Emmanuel interpreta essa fala do mestre através da sua visão estritamente religiosa e estritamente mística, quer dizer, ele vê só o lado religioso, quer dizer, que ele quer ver. E a espada, na interpretação de Emmanuel, é a renovação do espírito, que vai combater o egoísmo. Então, Jesus vai trazer o conflito, e esse conflito vai gerar a renovação do espírito, e através do símbolo que é a espada. Mas Emmanuel não entendeu bem o que significaria espada, porque ficou adstrito, vamos supor, a uma visão, eu diria, sacerdotal, dentro de um templo religioso, de uma igreja católica, porque ele tem, em encarnações passadas, ele foi o padre Manuel da Nóbrega, então ele está cheio ainda de influências de vidas passadas de caráter católico. Então ele se atém apenas ao fato religioso, quer dizer, a espada seria a modificação moral do homem, a reforma, é isso que ele diz. Mas não aplica essa visão aos efeitos que a doutrina de Jesus ia causar na sociedade. Entretanto, passada essa visão, eu diria mais uma vez mística, religiosa, clerical de Emmanuel, que é muito dele isso, nós vamos estudar agora a visão do professor Kardec, que é uma visão estritamente sociológica dentro do processo religioso. Isso é importante porque vocês vão abrindo os horizontes de conhecimento e perdendo aquela ideia única, aquele monoideísmo de que a religião é um fato fundamental para nós, mas nós estamos no mundo encarnados, então nós temos diversas ações no mundo, não só religiosas, como sociais e como laborativas. Daí Deus ter criado diversas leis, a lei do trabalho, a lei da sociologia, a lei da liberdade, enfim, criou diversas leis que normatizam a nossa caminhada na vida encarnada. Então, nesse sentido, nós vamos ater-nos agora ao que o professor Kardec falou. E eu acredito que vocês, meus alunos, começam a abrir um pouco a cabeça comigo, né? Porque não é só esse monoideísmo, essa monotônica da religião, de ler o Nosso Lar, de ler o Consolador, de ler isso, porque isso são narrativas de espíritos.
Vocês têm que entender que são narrativas de espíritos. Pode estar certa, pode estar errada. Podem ter conceitos corretos, pode estar errados. São narrativas, mas não representam uma verdade. Entretanto, a doutrina, como foi construída por Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores, é sempre bom colocar isso, os espíritos superiores deram intuição, deram inspiração, deram as informações relativas às grandes questões doutrinárias. E Allan Kardec recebeu isso e redigiu, editou. Então ele organizou isso dentro da sua didática extraordinária, já que ele é um professor. Antes de ser espírita, era um grande didata francês. Vamos aqui o professor Kardec. A sociologia histórica, a visão histórica sociológica do professor Kardec. Diz o professor, será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura, da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, que disse, não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, a esposa do esposo. Ele disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Quer dizer, Emmanuel coloca isso nesse caráter personalístico do homem numa reformação moral. Mas o texto de Jesus é esse, não vim trazer a paz, quer dizer, não há paz, mas vim a espada. A espada, o que é? Oposição à paz aqui, nessa metáfora. Vim separar o fim do pai e a esposa do pai. A oposição à paz é o conflito, é a dissensão, é a luta, né? Que a espada representa aqui, nessa antítese metafórica. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Indaga o professor. Responde ele mesmo. Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador, sanguinário e devastador? Diz ele. Não, responde. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo que as pronunciou e ele a testemunhou com a sua elevada sabedoria. Por quê? Porque vamos estudar as ideias novas, diz Kardec. As ideias que surgem, a doutrina emergente de Jesus. As ideias que se propõem, no caso da doutrina, a modificar um sistema político, ideológico, social, cultural, religioso e outros, são sempre objetos de resistência, de repressão. E assim o professor diz, toda ideia nova forçosamente recebe oposição. Não existe uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Quer dizer, toda ideia nova tem como característica a oposição. Surge a ideia, o meio conservador, o meio que está dominante naquele sistema, ele não aceita essa nova posição ideológica, né? Então vai reprimir. E continua o professor Kardec. Neste caso, a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior eles forem, mais interesse contraria. Portanto, a resistência que se opõe está na proporção da importância ou na grandeza da ideia. Quanto a ideia for mais reformadora, maior será a resistência. E continua. Como Jesus vinha proclamar a doutrina, preste atenção, que derrubaria pela base os abusos em que viviam os escribas, os fariseus e os sacerdotes do seu tempo, fizeram com que ele morresse, porque acreditaram que ao matarem o homem, matariam a ideia. Mas ela prosperou porque era verdadeira e cresceu, porque estava nos desígnios de Deus. Então aí já começa a dissensão. A primeira vítima desse sistema repressor da espada é o próprio Jesus. Eles acham que matando Jesus matariam a ideia que ele propunha, a doutrina, mas essa doutrina é uma doutrina vinda por Deus. Estava consignada na lei de Deus, que Deus determinou isso. Então, nenhum homem poderia contradizê-la. Aí surgem as lutas cruentas, quer dizer, sanguinolentas, a força da espada. Veja só a metáfora. Continua o professor Kardec. Lutas das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis. Agora, Allan Kardec disse com toda a clareza do seu pensamento. Quando Jesus disse, não penseis
que eu vim trazer a espada, a paz, mais a divisão, seu pensamento era este. Olhem, meus irmãos, não acrediteis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será pretexto, porque os homens não terão desejado compreender. Então ele vai no foco direto da significação proposta na metáfora de Jesus. Ele não trouxe a paz. Após ele houve a dissensão, houve a espada. Enquanto a mão se fecha eu diria, num pieguismo religioso, num misticismo dogmático, dizendo que Jesus está propondo a modificação moral do indivíduo, Allan Kardec mostra o quê? Os efeitos, os desdobramentos sociais, o desdobramento de políticos, o desdobramento para todos os países morais da doutrina do mestre. Era isso que ele dizia. A minha doutrina vai causar dissensão. A minha doutrina é uma espada. Então vocês estão pensando comigo agora, e eu estou muito feliz, porque as coisas não são assim como está dito aqui. E não obstante Emmanuel ter dito tanta coisa, aqui ele está muito errado, como nós estamos vendo aqui. Continua o professor Kardec. Os irmãos separados por sua crença lançarão uma espada um contra o outro. Enfim, então haverá justamente essa dissensão, essa luta, essa guerra. A referência é professor O Evangelho segundo o Espiritismo, CEL de Rio de Janeiro, 2000, páginas 563, 565, 568, 569. E eu fiz aqui um quadrinho com os flagelos, as mortes e os suplícios que ocorreram por diferenças religiosas após Jesus. Eu fiz uma tabelinha aqui. Você não se preocupe não, um dia, quando Deus me permitir, eu vou fazer um livro de tudo que eu estou lendo aqui, essa tabela entrará, todas essas tabelas, esses algoritmos, todos eles entrarão no livro. Mas vamos ver o que foi colocado aqui. Os flagelos, as mortes, suplícios, as guerras por diferenças religiosas, tudo após Jesus, a espada. Primeiro evento, perseguição dos primeiros cristãos, morte de Estevão, que é o protomártir, o primeiro mártir, de Tiago, de Pedro e de Paulo. Então os apóstolos morreram. Isso eu dei um ano aproximado de 33 depois de Cristo, a 36, 37, que seja 37, 38, pronto. Os mártires cristãos em Roma. Quando o cristianismo foi levado para Roma, os César martirizavam, supliciavam e matavam, né, na arena do Coliseu. Eu coloquei aqui aproximadamente 158 depois do Cristo. O surgimento de heresias, que eram doutrinas diferentes daquela que a igreja pregava. Surgiram os arianos, os nestorianos e os gnósticos. E, obviamente, essas heresias que surgiram, o Vaticano tinha a Igreja Católica tinha um exército mercenário muito forte, então ela mandava o exército para matar aqueles que eram heréticos, no caso os arianos, nestorianos, etc., os gnósticos. Então, aí mais morte ainda, 380. Mais diferença. O grande cisma da igreja. Houve um momento nos anos 1096 e 1024 que a igreja se cindiu. Então, foi formada a igreja de Roma, que até então existia, mas surgiu uma nova igreja, a igreja oriental, em Bizâncio, sob o império de Justiniano. Aí tinham duas igrejas, a igreja ocidental, católica ocidental, e oriental. Houve a grande cisma das igrejas. Mais ainda, em 1517, a Revolução Protestante, quantas pessoas não foram assassinadas, não foram levadas às fogueiras da Santa Inquisição, da perseguição protestante. Eu me lembro aqui de João Hus, que foi um grande pregador protestante, um tcheco. Esse João Hus dizem aqui pela leitura que nós temos,
que ele teria sido uma das encarnações do Allan Kardec. Também foi supliciado. Joana d'Arc foi supliciada. E tantos outros foram supliciados e queimados em nome de uma ideia religiosa que jamais correspondia ao que Jesus propôs. Finalmente, ainda andando, nós temos nessa perseguição dos primeiros protestantes pela Igreja, a noite de Santo Bartolomeu, São Bartolomeu, 1572, o assassinato de mais de 10.000 protestantes ou huguenotes em Paris. Foi uma coisa terrível. A Ivone Pereira tem um belo livro sobre isso, tá? Que eu não sei o título, mas ela escreve muito bem esse evento, essa noite de São Bartolomeu. E ainda avançamos mais um pouco com o Tribunal da Santa Inquisição, que perseguiu os judeus, os heréticos, e vigiou durante 400 anos, né? Desde 1500 a 1800 aqui no Brasil. Essa Santa Inquisição, como ela perseguiu, como ela matou, então, e tudo isso simboliza, tudo isso está dentro do símbolo, da metáfora dada por Jesus, que é a espada. Portanto, Allan Kardec conclui no Evangelho segundo o Espiritismo, da CELD, a página 567, edição do ano 2000. Está comprovado que as guerras da religião foram as mais cruéis. Fizeram mais vítimas que as guerras políticas. E que nenhum outro tipo de guerra se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Então, isso é em 1857, 1850 e poucos. Aqui, esse livro foi publicado, se não me engano, em 1864, o Evangelho. Então, não tinha a Primeira Guerra, não tinha a Segunda Guerra Mundial. Mas até aquela época, era toda essa situação de barbárie que Allan Kardec colocou. Então, amados alunos, nós estamos fechando esse bloco aqui, esse primeiro. Amanhã nós vamos continuar, mas vocês viram como a lógica e a razão, ela nos trazem a verdade? De um lado, nós temos Emmanuel, com o misticismo dele, com o clericismo dele, com o viés de sacerdote, dizendo que tudo a religião vai resolver, que Jesus veio pela espada para modificar, produzir uma revolução moral no indivíduo. Aqui. Do outro lado, nós temos Jesus como um agente social e a sua doutrina como mecanismo de dissensão social, de reforma social, de impacto social em todos os níveis, ao ponto de termos duas épocas, antes do Cristo, AC, e depois do Cristo, DC. Então, eu acredito que vocês me acompanhando aqui, vocês vão entender muito mais as coisas e não vão ficar presos a esse misticismo. Portanto, sem criticar mais Emmanuel, apenas uma análise de ordem doutrinária, nós entendemos que muita coisa que foi colocada aqui nesse livro está muito errada, muito errada. Portanto, eu não gostaria que vocês ficassem nesse viés da doutrina do Emmanuel, a doutrina emanuelista, achando que aqui que vai ter a verdade. Não é a verdade. A verdade está em Allan Kardec. Ou na doutrina de André Luizista, que André Luiz explica. Não está. A verdade está em Allan Kardec. E Allan Kardec é um homem lógico, é racional, é um homem que pensa largamente, é um homem que tem a sua fé, tem essa visão de Deus, tem essa visão de Jesus, mas insere todos os fatos políticos, sociais, numa perpassar de ações dentro do contexto religioso, ou do contexto religioso dentro do vaso político-sociais. Eu acho que vocês ficaram felizes. E eu tenho aqui uma orquídea muito especial hoje, para comemorar esse evento que nós estamos trazendo e mostrando como Allan Kardec, o nosso amado professor, como os espíritos da codificação, os espíritos superiores, todos eles dirigidos pelo Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus,
eles trouxeram para nós uma filosofia tão pura, tão racional, tão inteligente, tão lógica e eu diria também tão revolucionária do ponto de vista moral. Portanto, eu peço a todos, peço a Jesus e peço a Deus que abençoe a todos. Amanhã nós finalizaremos esse bloco referente à sociologia histórica. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado.